Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cabe Justiça. Hoje eu tô aqui com o doutor Mário, porque a gente vai conversar sobre uma polêmica que foi criada em relação ao CFO, que tinha uma prova marcada para o dia 1º de junho. Não é isso, Mário? Isso. Me conta, como é que é essa polêmica? Polêmica envolve uma decisão judicial que foi proferida determinando a suspensão do concurso público, né? E uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, né? E aí isso gerou uma repercussão que agora suspendeu o certame. Isso. E aí, assim, uma das alegações, Mário, do Ministério Público é que a Polícia Militar deveria ter, né, que foi o que eles recomendaram, 20% de cotas para pessoas portadoras de deficiência. Perfeito. E aí, diz que se não houvesse isso, seria um caso de discriminação. É isso? Sim. Vamos lá. Iniciando, o Ministério Público, inicialmente, ele enviou uma recomendação para a Polícia Militar do Distrito Federal e nessa recomendação ele orientava que a Polícia Militar deveria incluir nas regras do certame, no edital, a reserva de vaga de 20%. Né? Dentre o entendimento dele, de que haveria incompatibilidade do edital com os regramentos distritais que regem os concursos públicos. Que existe Né? uma lei, né, Existe uma lei distrital específica, né? específica que rege essa matéria e que o Distrito Federal estaria desobedecendo a Lei Distrital 7586 de 2024, que determina que deveria, em todos os concursos públicos, ter a reserva de vaga para deficiente. Essa recomendação foi analisada, foi respondida pela Polícia Militar do Distrito Federal, uma resposta muito bem fundamentada, explicando que tanto a Constituição, né, a legislação, bem como a natureza do cargo, permitia a interpretação, inclusive, de que não haveria necessidade dessa reserva de vaga. Pelo contrário, deveria a administração seguir o que a lei determina, que é não ter a reserva de vaga. Aliás, isso aí é interessante porque na própria decisão que decretou a suspensão, na primeira parte da decisão, o primeiro parágrafo dela, ela fala o seguinte: o judiciário se manifestou da seguinte forma: à primeira vista, verdade é que a plausibilidade do direito invocado não se mostrou tão eloquente, porque é certo que o teor das normas constitucionais citadas pela parte ré, no caso DF, que é a parte ré, em documento do ID número tal, que é a informação técnica da Polícia Militar, além de permitirem o entendimento da postura deliberativa administrativa para a não previsão de vagas no concurso para pessoas com deficiência, formam substrato razoável para a argumentação negativa que se contrapôs à recomendação ministerial. Ou seja, na primeira parte aqui, o próprio judiciário ele reconhece o seguinte: olha, apesar da recomendação do MP, a Polícia Militar trouxe argumentos em que o direito invocado não é, pelo Ministério Público, de ter a reserva, não é eloquente. E que a postura da administração pública de não prever as vagas tem um substrato razoável com o que está previsto na Constituição. Essa matéria, ela é possível a gente discutir ela de duas formas, assim, bem distintas. A primeira é a questão da própria legalidade e constitucionalidade. E a outra, aspectos materiais da atividade do policiamento ostensivo. Isso. Vamos começar agora uma análise sobre o aspecto legal e constitucional. Sim. Né? O que a Constituição prevê? Na decisão, o judiciário se manifestou no seguinte aspecto: que a Polícia Militar não é força armada, não faz parte das Forças Armadas. Diz que é uma força auxiliar. Não está errado. A imprecisão que a gente, e como nós, decisão judicial a gente sempre cumpre, mas não quer dizer que nós não possamos analisar, criticar e ter a democracia como uma permissão de todos termos nossas opiniões, né? Com certeza. Então, dentro desse contexto democrático,
a decisão, ela, para mim, ela gera um problema, porque ela não traz também que a Polícia Militar e os estados têm os militares estaduais. Né? Não faz parte das Forças Armadas, realmente não, mas eles são militares estaduais. E esses militares estaduais têm regulamentação constitucional também. E nessa regulamentação constitucional, mais precisamente, né, quando se trata da matéria objeto dos deveres, dos direitos, das obrigações e do que deve ser aplicado ao militar estadual, não está previsto a reserva de vaga. O nosso constituinte lá, originário, quando ele elaborou o texto constitucional, ele reconheceu que para os militares estaduais não deveria ter a previsão de obediência à reserva de vaga. Para pessoas com Para deficiência. pessoa com deficiência. E assim, isso que a gente está falando causou uma polêmica, por quê? Porque a gente está falando de uma polícia ostensiva, né? De pessoas que têm que estar aptas. Até porque, assim, quando a gente vai ler o edital, né, Mário? A gente vê ali que existem vários características, digamos assim, que torna uma pessoa apta ou não para ser um policial. E aí eu tô falando de coisas físicas, né? Assim, a pessoa tem que estar em plena forma física, tanto que tem o TAF também, né? Então, assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa com qualquer tipo de deficiência conseguiria, por exemplo, participar do TAF. Eu acho, assim, que as limitações dessas pessoas, e aí a gente fala, eu, você, a CAB, a PM também, ninguém está falando de inclusão por uma coisa de preconceito. Mas é um fato de que se você colocar uma pessoa com uma deficiência, você está colocando a pessoa em risco, a sociedade em risco, a equipe em risco. Não é isso, Mário? A gente, de uma forma prática, né? Porque assim, a gente está falando, existe isso na Polícia Federal, existe isso na Polícia Civil, mas a gente está falando de uma polícia ostensiva. Perfeito. E é isso que a gente tem que destacar nesse outro aspecto. Quanto ao constitucional e legal, o que a gente traz é que a Constituição não previu que deveria ter a reserva de vagas. Ponto. Ponto. E o judiciário ele não pode ficar legislando. Se a Constituição não determina que seja previsto, não pode ser previsto com um preenchimento, com a usurpação de poder. Até porque uma lei distrital nunca pode ser acima de uma lei constitucional. E mais, a lei que rege e alegada e arguida como paradigma pelo Ministério Público e pela decisão é uma lei distrital que trata de servidores civis. A Polícia Militar ela é regida por legislação federal. E na legislação federal que trata da matéria não previu essa situação. Ela não determina a aplicação da reserva de vaga para deficientes. Então nós temos situações distintas. A legislação que foi arguida como que deveria gerar efeitos para o concurso da Polícia Militar é civil. Ela não se trata da Polícia Militar. A legislação que trata da Polícia Militar, ela diz que não tem reserva de vagas. E a justificativa dessa norma é porque, para o policiamento ostensivo, há uma necessidade de uma capacidade física plena. Essa capacidade física plena, ela é derivada que o policiamento ostensivo, ele é um policiamento muito físico também. Ela não é um policiamento técnico e de investigação de gabinetes. Era um policiamento de rua. E considerando tudo isso, o nosso legislador foi muito sábio na elaboração da Constituição. Porque ele viu que, olha, para esse tipo de policiamento ostensivo, eu não vou reservar vagas. Para o policiamento técnico, eu posso reservar vagas. Sim. Não pode depois vir, outros órgãos do poder público e dizer, não, mas a Constituição está errado. Eu quero que reserve vaga. Porque aí eu usurpo poderes. Eu trago para o judiciário um poder que não é dele. Se a Constituição for revista, reformada ou alterada, nova Constituição, e garanta que isso, não se discute. Sim. Reserve vaga. Sim. Promova alterações, modifique a polícia. Mas não tem. Então não podemos criar. Por mais que a pauta seja simpática,
Não há quem vá ir contra direitos do deficiente. Jamais. A inclusão A social inclusão, todo e nós mundo a somos favor. defensores Sim, disso. sim, O que nós temos que distinguir é para não virar questões políticas numa situação que é fática de policiamento. Porque a gente não pode, em detrimento de um policiamento técnico e do melhor para a sociedade, incluir a pretexto da preservação e de uma pauta que seja um pouco mais simpática, diminuir a qualidade do policiamento e diminuir a tecnicidade das decisões. sim, A decisão ela não tem que ser política, ela tem que ser técnica. sim. Foi feito um estudo técnico pela Polícia Militar e apresentado na resposta da recomendação. E tudo isso traz que o melhor para a sociedade, o melhor para o policiamento é o que a norma previu, o que a Constituição já determina. Sim. Então a gente tem que, acho que, diminuir a politização, né? E tornar mais técnica a análise. E dentro da análise técnica, aí eu vou analisar juridicamente, a Constituição não determinou que fosse reservada vagas para deficiente. A legislação ordinária, que é federal, o Estatuto da Polícia Militar, e nem a regulamentação e outras legislações aplicáveis. Então, todo ordenamento jurídico vinculado não determina. Né? Ou seja, a Polícia Militar não está descumprindo nada, Não muito está pelo descumprindo contrário, nada. ela está seguindo o que está na lei determinado. E, diferentemente do cidadão, que pode tudo desde que não seja proibido, o administrador só pode o que está previsto na norma. Se está previsto assim, ele obedece assim. Perfeito. Tá. Quanto à questão da questão da discriminação que foi arguida, e inclusive foi dito a questão como análise da Polícia Federal, que eles pegaram uma decisão da Polícia Federal e, olha, na Polícia Federal também não tem nada a ver uma coisa com a outra. São trabalhos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Como a gente falou, um é policiamento ostensivo, o outro é policiamento técnico investigativo. Isso. Ele trabalha muito dentro das dependências físicas, o outro é um policiamento físico. Você está falando de que vai para andar, ronda, na rua. policiamento na rua, totalmente distinto. Não é a mesma situação. Sim. A argumentação a respeito de que não é força armada, não acho que entra num vácuo, porque é reconhecido pela Constituição que é um militar estadual. Então, pouco importa essa situação para mim. Há uma regulamentação constitucional, há uma efetiva lei que trata sobre a matéria. Então, para mim, é bem tranquilo em defender um posicionamento que é o da Polícia Militar, mas que, na verdade, ele é um posicionamento alinhado porque a gente leu e se alinhou ali expresso. Porque está dentro de uma lógica, está dentro do que é previsto na Constituição. E nós somos muito defensores da Constituição. Sim. Né? O outro ponto que a gente viu também é uma análise comparativa com mulheres. Pois é, eu vi, né, eu vi que o promotor, ele prestou essa declaração, ele falou, porque a polícia militar tem que se adequar, porque antigamente também mulheres não poderiam ser policiais militares, depois teve aquela regra de 10% que foi quebrada, mas assim, as mulheres estão aptas, as mulheres passaram por todo o certame, né, elas estão plenas e estão aí na rua. Então assim, eu também acho que essa argumentação não é muito válida, né? Eu acho que nós estamos trazendo dois assuntos distintos. Primeiro que eu não posso comparar mulher com deficiência física. Isso. Porque senão eu estou dizendo que as mulheres são deficientes físicas. E eu não o acho. Eu acho também os promotores não entendem assim. Né? Mulheres, o que foi comprovado e demonstrado na ação que acabou com aquela barreira foi que elas têm plena capacidade. Sim. Capacidade física. Isso. É um ponto. O outro ponto é pessoas não tendo a capacidade física plena. Isso. Mas um tem capacidade física plena, só que do sexo feminino. E o outro não tem capacidade física plena. Nós não podemos comparar aqui. Então, eu acho que foi infeliz a comparação. Né? Porque a defesa do interesse da mulher nesse aspecto ele é de um outro prisma. Aqui, ele está querendo aplicar uma legislação distrital civil aos militares estaduais. Só isso. Fora disso, eu estou expandindo a discussão para questões políticas. Isso.
E me diz uma coisa, Mário, essa polêmica já aconteceu em outros estados, os outros ministérios públicos, até o Ministério Público Federal. Qual é a lógica que eles usam nessas decisões? Perfeito. Ah, já foi objeto, o meio jurídico utilizado foi uma ação civil pública, Sim, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. sim. Essa ação teve o objeto principal, né, que é a aplicação da reserva de vagas para deficiente. Perfeito. Esse mesmo objeto já foi de ações de outros estados, Sergipe, Santa Catarina, e qual foi o desfecho? Também houve julgamento contrário a essa pretensão, por interpretar a Constituição que os militares estaduais não deve ser aplicada aos militares estaduais a legislação civil e que, diante do contexto constitucional da não previsão de reserva de vaga para deficientes, não deveria ser aplicada aquela norma. E aí, ponto, resolvido lá. O Ministério Público Federal, em uma dessas ações, se manifestou, inclusive, nesse mesmo sentido nos tribunais superiores, quando se manifesta em parecer, ele vem e dá esse posicionamento também, que não deveria ser aplicado a legislação civil com reserva de vaga ao caso dos militares estaduais. Ponto. Então, dentro do próprio Ministério Público, né, inclusive o Ministério Público DF faz parte, né, da estrutura do Ministério Público Federal, existe posicionamento diferente da adotada pelo autor da ação, pelo autor não, pelo representante que elaborou a petição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bom, eu lembro que o Ministério Público deu 15 dias para a resposta da PM. A PM respondeu em 7, com argumentos muito concisos, como você acabou de falar. Mas, por enquanto, o jogo ainda está indefinido, né? Até o horário que a gente está gravando aqui, não tem decisão reformando a decisão proferida, né? Reformando ou suspendendo ainda não tem. A manifestação dentro dos autos foi feita pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Foi uma manifestação muito bem fundamentada, eu tive cuidado de ler também. Basicamente fala o que a gente aqui discutiu, do que a gente aqui conversou, de que seria incompatível, entra na matéria fática, física, ele entra na matéria jurídica. Acredito, inclusive, que haverá uma viabilidade da continuidade do certame nos termos propostos. Sim. Né? E a gente tem até que ressaltar que a postura da Polícia Militar, né, sempre foi muito inclusiva, ela foi muito receptiva e ela foi muito respeitosa a todos os ordenamentos a respeito de concursos públicos. Então, dificilmente você vê ações que têm como objeto, né, alguma ilegalidade nos editais da Polícia Militar. O corpo técnico da Polícia Militar é muito competente. Então, a expectativa, eu acredito que seja retomada a regularidade, e o que a gente aguarda e espera é que retorne a segurança jurídica. O ruim disso tudo é que, às vezes, por determinadas situações, a gente traz a cidadania, traz a realidade de um aspecto que não deveria ser tão politizado, que é a segurança pública, a aspectos que são de discussões políticas, né? Então, espero que retorne a segurança jurídica e que a própria segurança do DF ele não seja ameaçada, né? Porque quando eu ameaço um concurso público, eu faço com que atrase o restabelecimento de um efetivo melhor para garantir a segurança pública. Exatamente. E assim, teve uma pesquisa, inclusive saiu agora, a respeito da redução de homicídios no DF, que é o melhor do Brasil. Então, assim, uma polícia extremamente competente, comprometida e que ela merece respeito, né? E se o próprio judiciário, no primeiro parágrafo da decisão, ela fala que é razoável, que ela foi bem fundamentada, a posicionamento. E a gente traz a insegurança, traz atrasos que às vezes geram
para a coletividade prejuízos que seriam desnecessários. Exatamente. Quando a gente fala de segurança pública, ali no fim, né, quem é o mais prejudicado sempre é a sociedade como um todo, né? Sim, ali como um todo e como corporação, né? Os próprios policiais que ali estão, né, trabalhando no dia a dia em prol da sociedade, em prol da proteção, né, da segurança pública, ficam no meio do imbróglio e sendo objeto de críticas e de situações que não deveriam ser trazidas para uma área tão sensível que é a segurança pública. Perfeito, Mara. Muito boas as suas observações, seus esclarecimentos. Só uma ressalta também, fico pensando muito assim, o nosso concurso aqui da Polícia Militar tem integrantes, tem concorrentes, pessoas se inscrevem do país inteiro, né? Então, quando houve essa suspensão, eu também fiquei pensando nas pessoas que já se inscreveram, que já compraram a passagem, que já fizeram de tudo para estar aqui agora no dia 1º. Estou falando isso porque essa decisão foi tomada, o Ministério Público fez essa recomendação em menos de 15 dias do certame. Perfeito. Então, assim, prejudica a sociedade como se e também os indivíduos que se interessam em vir fazer parte da Polícia Militar do Distrito Federal e ajudar a trabalhar no fortalecimento da nossa segurança, né? E o que eu vejo, concurso público tem um único objetivo: buscar os melhores candidatos, né? Para que o serviço público seja feita sempre pelas melhores opções para desempenho daquela função pública. E aí, quando eu trago insegurança, eu trago receios, eu trago a uma situação que às vezes é desanimador para um bom concorrente, Exatamente. que às vezes desiste porque vê uma insegurança. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que preservar o que é melhor para a sociedade e evitar, ao máximo, trazer para um ambiente de segurança pública questões políticas e questões que são alheias ao melhor serviço público de segurança pública possível. Perfeito, muito obrigada. Nada, à disposição.